internautas, sejam bem-vindos a mais um TV Call Center. E o nosso entrevistado de hoje é o Márcio Tarifa, gerente de vendas Brasil. Márcio, seja bem-vindo ao nosso programa. Márcio, para os internautas que ainda não te conhecem, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória em call center. Legal. Bom dia, pessoal. Eu sou o Márcio Tarifa. Um prazer estar participando aqui do canal da TV Call Center e agradecer o espaço. Eu tenho 18 anos de história aí em relação ao call center. Comecei como operador, né, primeiro emprego, então hoje eu tenho uma qualificação voltada tanto para a área call center especificadamente, quanto a área que eu estava até o momento, que é a indústria, e tive bastante experiência, né? Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essas experiências, mas a ideia é agregar aqui o conteúdo e a gente falar bastante sobre isso. Sou formado em processos de gestão financeira, trabalhei em grandes empresas como Teleperformance, Contax, trabalhei na Whirlpool e na Action Online. Então o meu histórico ele foi sempre vinculado ao call center ou diretamente voltado para operações de call center. Eu acredito que consiga agregar bastante aí e a gente está super aberto aqui a perguntas também do internauta, né? Então, entrando nas perguntas, Márcio, você mencionou que você começou há 18 anos atrás. Sim. Em que posição, em qual empresa, como foi essa entrada no mundo de contact center? Legal. Comecei no ano de 2000, com 18 anos, meu primeiro emprego é call center. Na época eu entrei para o produto que era Credit Card, né? Na época a Credit Card já era uma grande empresa, uma potência, e eu como primeiro emprego queria trabalhar numa empresa que pudesse me desenvolver. Só que como primeiro emprego eu também não tinha prática nenhuma de atendimento. Tanto é que na entrevista, quando eu fui entrar na entrevista eu já tive dificuldade, né? Porque eu não conseguia falar direito, eu não conseguia saber o que a empresa esperava, e é normal, né? Primeiro emprego. E eu entrei na Credit Card. Na época a Credit Card era uma das melhores empresas já para se trabalhar, e eu tive a oportunidade de sentar ao lado de pessoas que tinham 20 anos de empresa ou 15 anos de empresa sendo operador. Você imagina que hoje é uma relação bem diferente, né, da atualidade. Então na época eu sentei com pessoas que tinham 15, 20 anos e era normal, era uma empresa super tradicional, mas não era um call center pesado, né? Na época a mesa que eu tinha como operador era maior que essa mesa aqui. A relação era outra, né? A qualificação era outra, e para mim foi uma excelente oportunidade de entrar numa empresa, de uma instituição financeira que é Credit Card, e poder aprender com processos, com sistemas, com uma série de coisas. E a partir daí, é óbvio que eu aprendi a desenvolver outras habilidades e resolvi seguir carreira e estou aqui até hoje aqui, representando essa cadeira, e eu tenho o maior orgulho de ter sido operador, né? Que bom. Então acho que foi a primeira entrada, né? Você falou que nessa primeira entrada na Credit Card, você nem mal falava direito, né? Sim. E muitos, hoje, operadores de telemarketing, quando entram como um primeiro emprego, sim, acabam se assustando e saindo da área imediatamente. Você já foi o oposto, você resolveu seguir carreira. Sim. Por quê? Como aconteceu? O que te deu motivação de continuar nessa área de contact center? Legal. Boa pergunta. Eu acho que a primeira condição que qualquer pessoa que vai entrar no emprego e é nova, ela precisa ter um gestor, né? Então, eu tive grandes gestores. Eu tive tanto pessoas que me ajudavam no dia a dia, com apoio, quanto supervisores, que eu tenho o maior carinho e admiração, e eu tenho contato, inclusive, com os primeiros supervisores que eu tive na vida, que a primeira é a Luciana Braga, que é super conhecida no mercado do call center também. Tenho o maior orgulho de ter feito parte dessa equipe. Um abraço, né? A Luciana Braga, espero ter você aqui em breve aqui no TV Call Center. Com certeza. Foi minha primeira supervisora e eu aprendi muito, ela me desenvolveu e era aberta, uma conversa aberta. Falou, cara, você precisa trabalhar melhor esse lado seu, você é uma pessoa criativa, então procura usar. Então assim, eu não tive medo e eu sabia que eu estava ali em algum momento suportado para seguir em diante. Eu acho que é uma dificuldade natural, né? Até pelo jovem, que acaba entrando no primeiro emprego e precisa ter um acompanhamento diferenciado.
Se ele tem esse acompanhamento e se sente assim seguro do que está fazendo, aí é óbvio que o horizonte vai ser outro e aí a partir daí vai depender muito do que ele vai fazer. Né? Saiu de operador, né? Aí você começou a ter uma transição de carreira. Sim. E muitos desafios. Conta para nós e para o nosso internauta, muitos aqui operadores, supervisores, né? Sabendo de toda essa sua trajetória, como foi sair de operador e para supervisor e assim sucessivamente, e quais foram os impactos e desafios que você teve até chegar numa gestão? Foram muitos desafios. Né? Pensar que o primeiro momento para você entrar já era algo bem diferente para mim. Então, quando você está no primeiro emprego, você passou por esses patamares, para chegar num ponto e eu me senti preparado para ser supervisor, eu tive que me desenvolver muito. Né? Então, eu fiquei por volta de 2 anos e meio, né, sentado e aprendendo e explorando, né, me conhecendo também, até o ponto que eu falei, eu quero chegar a ser supervisor. Já virou uma realidade para mim na época de ser um sonho. Eu falei, eu quero ser um supervisor. E não foi fácil. Então, não foi no primeiro processo seletivo, não foi no segundo, não foi no terceiro, mas eu não vou falar quantos aqui, porque senão a gente vai longo essa conversa. Mas foram muitos processos seletivos e a cada processo seletivo que era reprovado, eu aprendia coisas diferentes. Né? Para a vida da gente, a gente precisa, mesmo que não aconteça na primeira, na segunda, na terceira, se é algo que você quer, você vai chegar lá. Então eu sempre acreditei. Então eu voltava, dividia com meus pais, dividia com a minha esposa, falava, eu não estou conseguindo, eu não sei por que eu não estou conseguindo explorar para chegar ao ponto de ser aprovado. E quando eu fui promovido, foi até hoje uma das melhores promoções que eu tive na minha vida. Porque você sair da PA e ser um supervisor, para mim foi um processo radical e que mudou drasticamente a minha vida. Quando você saiu de operador e para supervisor, você saiu de operador para supervisor para uma empresa nova ou dentro da empresa que você Dentro estava? Da empresa. Então eu tive uma oportunidade de gerir, né, e fazer gestão das pessoas que eram da minha equipe. Eu tive essa oportunidade. Então, e aceitação? Foi excelente, porque eles acompanharam a minha trajetória, eles acompanharam a dificuldade que eu tinha e o tempo todo eu era transparente, né? E pedir ajuda para eles. Então, imagina que eu, com 3 anos de empresa, consegui ser gestor de pessoas que tinham 15 anos e que iam responder para mim. Então, essa liberdade que eu acabei conquistando naquele período me ajudou muito, me fortaleceu demais e, sem dúvida nenhuma, quando eu assumi a supervisão, que é algo que inclusive meu coordenador na época era o Leonardo Mota, que é uma outra pessoa super conhecida no call center e me ajudou muito. Foi a primeira promoção, a primeira promoção da minha vida como supervisor e eu fiz parte dessa equipe. Depois que eu assumi a supervisão, aí o horizonte mudou, né? Porque até então eu cuidava de uma operação de saque, era multicanal e eu atendia um volume grande de ligações, mas dentro da minha estrutura era algo fechado. Quando eu entrei para a supervisão, eu cuidei tanto da minha equipe e aí a partir daí eu em 3 meses já fui para seguros, né, para outros horizontes, retenção de seguros, e aí foi onde eu comecei a testar essas habilidades que eu tinha e que fazia sentido eu estar em outras áreas que não somente prestar o serviço de saque. E aí era algo que eu queria tanto que eu fiquei pouco tempo, né? Com 1 ano eu fui promovido, já supervisor especialista, e a partir daí houve uma transição entre Orbital e Credit Card e a gente foi conhecer a Contax. E aí a Contax que eu cheguei lá como supervisor e aí já era uma outra realidade e eu recebi um outro convite para fazer parte de uma equipe na Teleperformance, para ser coordenador. Então eu saí, né, como supervisor especialista até a hora que eu recebi uma oportunidade para trabalhar na Teleperformance e fui coordenador de operações, que já era uma outra estrutura e daí para frente eu galguei outras e conheci outros produtos como Porto Seguro, fui coordenador também do Banco do Brasil, fui coordenador também do Bradesco Cartões e aí eu conheci outro lado da moeda e pude gerir mais supervisores e operadores assim por diante. Tá? O que você acredita ser essencial para desenvolver talentos, né? E eu queria também que você aproveitasse e desse uma mensagem para aqueles que estão começando agora nesse mercado
de contact center, né? Quais são as dicas que você dá para eles? Eu tenho grandes exemplos assim que me ajudaram muito na minha carreira. E óbvio, né? Toda pessoa tem um talento, né? Como você trabalha essa sua habilidade que vai fazer a diferença. Muitas pessoas me ajudaram na época e grandes gestores do mercado me desenvolveram bastante. Mas eu acho que a persistência é algo que faz a diferença. Se você consegue equilibrar o que você tem de facilidade, faz bem e ter o apoio do outro lado para que as pessoas também se desenvolvam, você já tem as duas melhores coisas, que é um talento e mais um momento de alguém acreditar e impulsionar a sua habilidade que você tem. Eu não acredito que um operador jamais vai chegar a ser supervisor, ou um supervisor jamais coordenador, ou um coordenador gerente. Quando eu fui promovido a supervisor, eu jamais imaginei que eu seria um gerente geral em algum dia, ou estaria representando um gerente Brasil de uma indústria. Não pensava, mas cada coisa no seu momento. Então, o primeiro passo foi ser supervisor. E a partir daí, óbvio que você continua essa trajetória e eu persisti muito. Então, acredita, se você tem um sonho e tem habilidade e pode chegar adiante, vai em frente, eu tenho certeza que vai dar certo. Né? Muito bem. Vamos dar uma paradinha agora para o Márcio tomar uma água, lubrificar aí a voz, a garganta, que nós vamos agradecer aos nossos internautas, a Miriam Garrido, Gustavo Nagado, Kent Sakamoto, o Renato Waldman, o Marcos Claudino, o Newton Augusto, o André Martinez, da Uso Digital, também você da Colômbia, Venezuela, Portugal e Espanha. Tarifa, nós temos aqui uma pergunta do Isaías de Lucas de Manaus. Legal. Atualmente, o call center está passando por uma transformação digital e muitos querem humanizar o robô, uma vez que o atendimento é robótico. Sim. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acredito que é natural que as coisas elas vêm para agregar e a tecnologia é um aliado. Mas eu acredito que a transformação digital que o mercado vem passando é uma ponta, né? Porque no passado, a gente fala muito call center, mas já existia o termo de contact center. Eu acredito mais que esse processo é um fortalecimento do contact center, né? Que é todos os processos que envolvam o cliente como um todo. Então, basicamente, hoje o cliente e a nova geração não quer mais ficar numa fila de atendimento ou depender de um telefone para resolver alguma coisa. Então, hoje você tem as mídias sociais, você tem o chat, você tem o WhatsApp, você tem ferramentas. O robô é parte dessas interações. Eu acredito que não vá morrer ou tirar o emprego de pessoas. Eu acredito que vai agregar uma série de processos que quem vai ganhar com tudo isso é o consumidor. E eu acho que é natural. E tem muita coisa que ainda está vindo, né? Inclusive na Europa, se a gente for ver Estados Unidos mesmo, que está trazendo muita coisa. O robô começou lá nos Estados Unidos. Então hoje aqui no Brasil é algo que a gente está se adaptando. Mas para todo atendimento que a gente tem, o básico ele pode ser atendido pelo robô. Mas existem vários outros processos que dependem de outras etapas de atendimento. Então eu acredito que é um efeito natural aí do mercado. Natural, tá? Né? Uma outra pergunta aqui do Marcos Almeida de Lisboa. Home office já é presente ou é futuro aqui no Brasil? Super presente, super presente. Inclusive é algo que está super conectado com a nova geração, né? Você imagina que a nova geração é a geração que não quer trabalhar e ter aquele famoso chefe sentado ali e pedindo para que ele faça o trabalho e a atividade. Eu acho que as empresas cada vez mais vêm trazer o home office como uma realidade. Eu faço parte, inclusive, de uma empresa que tinha essa realidade e que era um dia de semana obrigatório para que as pessoas pudessem fazer. Uma pela qualidade de vida, outra pela organização, né? Para você ter o seu momento ali de responder seu e-mail, de sentar e fazer uma análise e coisas que o home office permite que você faça. E hoje, qualquer pessoa que pense diferente, fala, home office, a pessoa não está trabalhando, não tem produtividade, é justamente ao contrário. Eu acredito que a pessoa tendo um tempo
que ela consiga sair fora da caixa ou passando um tempo na sua casa para fazer as atividades, ela acaba sendo muitas vezes até mais produtiva do que propriamente no trabalho, né? Porque no trabalho você tem outras pessoas ao seu lado que acaba de alguma maneira tirando sua atenção ou você correndo por uma série de frentes e não é produtivo. Então eu acredito muito no home office e é uma super realidade. Inclusive a empresa decretou na semana passada que em vez de um dia vão ser 2 dias de home office. Então imagina que a tendência hoje do mercado é que tenha operações, inclusive, 100% em home office. Acho que é uma realidade. Quando você fala 1 ou 2 pessoas em home office, você está falando mais a parte administrativa ou já os operadores de telemarketing? Eu estou falando tanto a parte da administrativa quanto a parte de operador de telemarketing, né? Hoje eu conheço operações, assim como a Porto Seguro, que tem atendimento já home office. E é 100% home office. Então é uma realidade que eu vejo que é muito produtiva. Muito bacana. Suas experiências profissionais, quais são as principais dificuldades que as empresas possuem na área comercial de vendas? A área comercial. Principal dificuldade quando a gente fala em uma área comercial, em vender alguma coisa, pensando na atualidade, tecnologia, é chegar no cliente final que ele tenha interesse no seu produto. Acho que hoje é uma realidade. Falando da situação do Brasil, a gente tem altos índices de inadimplência, né? Então você cada vez mais para achar um cliente certo para o seu negócio é algo mais difícil. Como que a gente trabalha isso? Então hoje a gente tem um aliado que é a plataforma digital. Então a gente tem hoje grandes agências que podem ajudar e qualificar e trazer o seu cliente como lead e outras ferramentas para que ele tenha um caminho que ele entenda ali o que ele precisa e chegue até você. Formas que a gente tinha no passado, não funcionam muito bem, é você sair com uma lista telefônica ou um mailing e sair ligando para o cliente oferecendo alguma coisa. Hoje a liberdade das pessoas comprarem alguma coisa é muito fácil, né? E qualquer pessoa hoje consegue ter a mesma informação com você acessando um smartphone, porque ele não sabe de alguma coisa, ele vai fazer uma pesquisa e hoje dificilmente você vai ter um produto que seja exclusivo, você sempre vai ter concorrente. Então você ter o contato com essa pessoa certa e ter uma comunicação adequada, isso facilita muito o processo e é algo que recorrente a gente vem enfrentando e que é uma realidade para operações de vendas, bem como crescimento de base em plataformas aí, tanto da indústria quanto call center. Essa é uma realidade, né? Customer experience, né? Totalmente. A jornada do cliente. Né? Hoje... A comunicação faz a diferença. Né? Total. Né? Então hoje, se você não trabalha esse lado de comunicação ou divulgação da sua marca, dificilmente você vai ter um produto que você vai ter uma venda de impacto, a famosa venda de impacto que a gente via no passado. Hoje a gente já não tem essa realidade. Até porque boa parte dos clientes hoje já prefere ter uma segurança e uma experiência diferente comprando 100% online. O e-commerce é uma prova viva disso, né? E que vem crescendo, né? Então, isso é uma realidade, sim. Você que há muitos anos, né, na indústria, né, as empresas hoje devem se preocupar mais com a parte de prestação de serviço, mais com o consumidor. Qual é a sua posição? Eu acredito que as empresas precisam se preocupar com o cliente, consumidor, né? Então, não existe você vender um produto e não se preocupar com pós-venda, né? Então, essa relação consumidor é essencial para que você consiga manter o equilíbrio da marca e a segurança, né? E é uma realidade que grandes empresas vêm fazendo, né? Não só no ramo da indústria, né? Se a gente for pegar ramo financeiro e outros segmentos, todos eles se preocupam e passam a ter a preocupação porque hoje é muito fácil o cliente reclamar. Hoje tem um Reclame Aqui e a gente também tem o Elogio Aqui. Vai chegar nesse patamar que a gente vai ter mais elogios do que reclamação. Mas hoje toda e qualquer pessoa tem um meio fácil de comunicação. Se eu estou insatisfeito com uma marca, eu entro no Facebook, eu faço a divulgação daquela marca e automaticamente essas empresas precisam estar comunicadas ali, conectada com aquele cliente para saber o que vai fazer. Só que existe uma relação entre você resolver problemas ou estar à frente desses problemas. Acho que a empresa que se preocupa com o consumidor, ela não está falando que não vai ter problema, mas ela vai estar ali para poder ajudar o cliente nesse momento. E é primordial, né? Qualquer referência de marca e qualquer empresa tem que ter essa preocupação com o consumidor. Perfeito. Então, voltando a falar um pouco sobre gestão, né, de pessoas.
Você que vem ao longo do tempo fazendo gestão de equipes de vendas, né, de resultado, e você acaba pegando aí vários tipos de gerações, né? E cada geração que tem, você tem a mais imediatista, você tem a X, a Y. Como é que Sim. você extrai o melhor de cada geração? Qual é a dica que você tem aí para realmente saber trabalhar com todas essas gerações, Legal. Principalmente no âmbito de vendas e relacionamento? Sim. Eu acho que eu venho de uma escola formadora de líderes, né? Então, quando você fala em líder e a liderança, ela está super conectada a você entender a qualificação e a qualidade de cada uma das pessoas. Isso facilita o dia a dia. Um exemplo, hoje a melhor equipe de vendas não é a equipe que é 100% motivada e que vai fazer acontecer. Não, você precisa ter cada um em uma caixinha que ele vai equilibrar os pontos. Então você precisa ter uma pessoa que é equilibrada, você precisa ter uma pessoa que é mais pessimista, você precisa ter uma pessoa que você tem que segurar ele, porque senão ele vai adiante, é que nem filho da gente. Você conhecendo cada um deles e, óbvio, explorando essas habilidades que eles exercem, não tenho dúvida que vai se transformar numa excelente equipe. Tenho grandes exemplos ao longo da minha carreira que a gente não só entregou o resultado para a companhia, a gente entregou cases de sucesso, ganhamos prêmios aqui no Brasil, ganhamos prêmio fora do Brasil, e esse prêmio não era meu, né? É sempre da equipe. A ideia, né, e todo o processo de ser o líder é justamente você dividir, né, o processo. E inclusive foi uma das perguntas que meu filho me fez fazia uns 15 dias. Ele falou: pai, o que você faz? E aí eu pensei, a melhor definição que eu cheguei naquele período foi: eu incentivo as pessoas. Por que você incentiva? Porque eu mesmo não faço. Quem faz é o meu time. É o time que faz. Então, você ser líder é exatamente você exercer e fazer com que a sua equipe dê o seu melhor e entregue aquele determinado resultado. Acho que essa é a melhor referência aí que eu Vou fazer uma pergunta mais capciosa. Em que momento você tem que ser chefe e em que momento você tem que ser líder? Eu acho que a diferença... existem momentos que você precisa... ser talvez mais duro em alguma decisão, mas você, nesse momento, eu acabo não chegando muito na questão de ser chefe, e sim na transparência. Eu acho que é natural você ter uma conversa mais franca ali para chegar num determinado resultado. Mas líder você é o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que você passou a dar uma notícia, algum reforço, e que a pessoa viu e falou: pô, essa notícia que ele está me dando, algum reforço, é chefe, eu também tenho como reverter isso e a pessoa também avaliar e falar: não, realmente o cara é um líder porque ele precisou me colocar no lugar para poder chegar em determinado resultado ou segurança. Eu acho que é natural isso. Inclusive, algo que vem mudando para essa nova geração, cara, imagina que se você for chefe, sua empresa não vai durar, né? Até porque hoje as pessoas não estão acostumadas àquele tipo de gestão antiga que é chefe, autoritário. Hoje as pessoas querem liberdade e cada vez mais os líderes são mais presentes. Até pela facilidade que as pessoas têm hoje de abrir negócio, tecnologia. Então as pessoas querem trabalhar por conta. Se vê que tem uma pessoa que infelizmente não vai desenvolvê-la, é muito fácil para a pessoa hoje abrir, virar a chave e ter um negócio próprio, né? O Uber está aí para provar que se ele quiser ser o próprio chefe, ele vai fazer. Qual o futuro do call center nos próximos 5 anos? O futuro do call center, né? Se a gente for fazer uma analogia aqui, eu acho que o call center ele não deixa de existir. Reforço que todos os processos que envolvam o contact center e as pontas, eles vão ser facilitados com tecnologia, com ferramentas, com outras etapas para que as pessoas tenham mais facilidade de chegar a resolver o que elas querem. Mas não significa que o call center ele vá morrer, até porque boa parte das transações, até mesmo de segurança de clientes, é transmitida através de um call center. Mas o call center ele completa pelo contact center, e aí a gente tem chat, robô e uma série de outras ferramentas que vão acabar ajudando. Eu acredito que não vai finalizar, mas o contato telefônico esse
cada vez mais vem reduzindo, né? Reduzindo. Não precisa Mas ser não feito. acaba, né? Não acaba, acredito que não. Vão trabalhar sempre em paralelo. Vamos com trabalhar o sempre em paralelo. Sim. E eu acredito que assim, essa relação já reduziu muito, né? Só que hoje existem N formas do cliente ter alguma solicitação atendida por meio de tecnologia, outras informações sem ser necessariamente a voz. O que eu percebo muito hoje, quando nós falamos de call center e contact center, e aí submetendo um pouquinho sobre gerações mais antigas, eles são muito resistentes ao contact center, né? Eles não querem falar com uma URA, não querem falar com bot, eles querem falar com humano, principalmente dependendo do produto e serviço, né? Isso eu acho que realmente depende, vai demorar um pouquinho mais de tempo até ter essa transição de gerações que possa realmente acompanhar mais a parte do contact. Sim. É isso a sua opinião também? Essa é a minha opinião. Porque dificilmente, né, em alguns problemas ou alguns processos, você vai ter a eficiência de um robô, né, ou alguma interação que não seja por telefone. Então essa solução passa a ter, inclusive, eu acredito que vai aumentar o número de operações que tenha mais relacionamento com o cliente, não propriamente o saque. Então a gente vai passar a ter grandes operações no futuro que envolva relacionamento com o cliente. O famoso saque vai virar um relacionamento de cliente. Né? Márcio, nós estamos chegando a instantes finais do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aos internautas e se quiser também deixar os seus contatos, né? Principalmente seus contatos da banda, né? Se quiser falar um pouco também da banda, fica à vontade. Uma banda de rock muito bacana. O momento é seu. Que legal. Falou da banda aqui, é uma coisa bacana. Eu tenho uma banda de rock and roll há 20 anos, toco desde a época do colégio, e é um hobby que a gente tem com os amigos e que a gente consegue dividir esses momentos. A banda o site que vai aparecer. A banda é www.bandaldeiasonora.com.br. A gente está presente no Facebook, no Instagram, @Banda Aldeia Sonora também. Não estava combinado a questão da banda, me pegou de surpresa aqui. Eu queria agradecer aí pela oportunidade, Ricardo, e a TV Call Center. Sem dúvida nenhuma, é um canal aqui que vai contribuir para você que está entrando no mercado de trabalho, para você que hoje faz parte de um time forte de gestão e que busca novas frentes, tecnologias. Sem dúvida nenhuma, vai agregar muito, e eu queria reforçar aqui meu agradecimento. Muito obrigado e até a próxima. Você gostaria de deixar algum LinkedIn, telefone? Meu LinkedIn é Márcio Tarifa, tem o Facebook, LinkedIn também tem meus dados de celular, meu e-mail, está tudo cadastrado na minha rede. Se vocês quiserem entrar, acionar, estou super à disposição aqui. Tá? Márcio, muito obrigado. Por você ter participado do programa, você vai ganhar um livro legal do Ken Sakamoto, Alice no Mundo das Comunicações. Também vai receber a nossa caneca do programa. Muito bom. E esperamos que você volte outras vezes para falar das novas experiências aí de mercado de trabalho. Muito obrigado. Internautas, com agradecimentos aos nossos patrocinadores, a Editora Laços, BizPro e a Uso Digital, terminamos mais um TV Call Center. Muito obrigado e até a próxima.